A gente continua por aqui e vai conversar com o professor Castro Rocha, professor de literatura comparada, historiador também. A gente vai começar falando dessa pesquisa da Genial Quest, divulgada nesse final de semana, revelando a sensação de que o país está dividido, e isso tem crescido entre os eleitores, essa sensação deles. 83% dos brasileiros acham que o Brasil está hoje ainda mais polarizado, um índice 19% superior ao que foi apurado no último levantamento que aconteceu em outubro. E o número dos que veem o país mais unido caiu 14 pontos e atinge hoje 13% dos entrevistados. Vou dar bom dia para o professor Castro Rocha. Professor, bom dia. Eu já pergunto o que aconteceu na sua avaliação de lá para cá, o que explica esses números dessa pesquisa da Genial Quest. Bom dia. Bom dia, Gabriela. Bom dia, William. Bom dia, Rodrigo. Olha, deixa eu dizer uma coisa antes de começar, Gabriela. Eu estava assistindo o programa. Vocês hoje estão particularmente afiados. As reflexões que vocês propuseram sobre os temas, eu acho que foram absolutamente necessárias. Aliás, li o artigo do Rodrigo no final de semana. E, Rodrigo, achei o artigo brilhante. As reflexões são muito importantes. Vou partir daí, então, Gabriela. Se eu pudesse dar uma contribuição ao muito que vocês já falaram no programa de hoje e ao artigo do Rodrigo, eu proporia a seguinte reflexão. E vou aqui pensar em voz alta com vocês. Me parece que nós só vamos começar a decifrar a esfinge da extrema-direita transnacional, e eu acabei de voltar de Portugal. Nós só vamos decifrar essa esfinge se nós compreendermos que nós não estamos vivendo um momento de polarização. Eu vou ser o mais claro possível, porque isso é contraintuitivo. O que eu quero dizer com isso? Veja, polarização é o sal da terra. A polarização é um princípio vital. Todas as cosmologias incluem instâncias, polos opostos que se atraem e se complementam. Está lá no Gênesis, capítulo 1 do Gênesis. Havia trevas, Deus fez a luz. Os homens têm direito a dominar os animais sob o mar, sobre a terra. Um antropólogo francês, Claude Lévi-Strauss, desenvolveu toda uma teoria importantíssima, o estruturalismo, mostrando que na estrutura básica do pensamento humano, sempre o pensamento humano opera por opostos. Alto-baixo, céu-terra, quente-frio. Mas são opostos que apenas adquirem sentido em copresença, um diante do outro. Isto é, eu tenho plena certeza de quem eu sou, Gabriela, quando eu estou diante de você, do William e do Rodrigo. Porque nós não somos os mesmos. E as nossas diferenças nos enriquecem e delineiam quem somos. A polarização é o princípio básico da política. Ora, se o partido não crê que o projeto que ele oferece é superior ao projeto do adversário, não tem sentido fazer política. Então, na política, especialmente em períodos eleitorais, é claro que você recorre à retórica do nós oferecemos o projeto de uma sociedade fraterna. Contra eles. Eles querem um Estado mínimo. A polarização, vou repetir, é um princípio vital. Veja, havia trevas, Deus fez a luz, no Gênesis. Mas Deus não acabou com as trevas, porque ao dia se sucede a noite, ao sol se sucede a lua. Nenhum de nós come o tempo todo, nós paramos, temos pausa. Então, a polarização, polos opostos que se atraem e por isso se complementam, é uma lei da física. Não há nenhum problema, Rodrigo, com a polarização. A nova república nasce e se incorpora e se torna civilizada a partir de uma polarização fundamental, PT, PSDB. Mas quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2002, derrota o José Serra, não apenas o então presidente Fernando Henrique Cardoso transmite a faixa sem nenhum ressentimento, como criou uma equipe de transição para gerar todas as facilidades possíveis para o governo do PT. O Lula, ao entrar no governo, antecipou a história e chamou o Meirelles para o Banco Central. A estrutura básica do tripé econômico, do famoso tripé macroeconômico do PSDB, o Lula manteve nos dois governos. Havia uma polarização, mas em nenhuma circunstância jamais ocorreu ao PT eliminar o PSDB. Jamais ocorreu o PSDB dizer precisamos destruir o PT porque o PT é o mal. O que nós vivemos hoje no mundo, e é muito importante que você compreenda isso. Isso para mim ficou muito claro nessa semana que eu passei em Portugal, Rodrigo. Nós não estamos vivendo um momento de polarização. O nosso abismo não é a polarização. A polarização hoje seria a nossa utopia. O que está acontecendo no mundo hoje é a radicalização da extrema-direita.
qual é a diferença entre polarização e radicalização? Na polarização, os polos se opõem, mas se atraem e se complementam. Um somente faz sentido diante do outro, embora eles nunca se misturem, mas eles têm uma relação de reconhecimento de cada um e uma relação tensa, mas uma relação de respeito civilizada. Na radicalização promovida pela extrema-direita, e aí vem a teologia do domínio, vem tudo que nós vivemos no mundo inteiro, um polo deseja eliminar o outro, porque este polo aqui, que é a radicalização da extrema-direita, apenas pode ver no mundo um espelho de si próprio. Se o mundo não espelha tudo que a extrema-direita deseja, realiza ou pretende, então é necessário eliminar o outro. Não existe para a extrema-direita adversário político. O que existe para a extrema-direita é um inimigo a ser eliminado. Daí o traço fundamentalista, daí a presença, essa presença do que o professor da UFRJ, Michel German, chama de maneira muito correta de uma Israel imaginária, que não corresponde a Israel verdadeira. A Israel de carne e osso, milhões de pessoas estão na rua pedindo a renúncia do Netanyahu. Na Israel de carne e osso, o aborto está previsto em lei. Na Israel de carne e osso, ocorre no Oriente Médio a maior parada gay do Oriente Médio. Na Israel de carne e osso, nada tem a ver com a Israel imaginária de Edir Macedo, Silas Malafaia e tutti quanti. Então, o que nós vivemos hoje, eu acho que é importante isso, Rodrigo, não é polarização. Nós vivemos hoje uma radicalização. E essa radicalização tem uma premissa básica. É que não pode haver política na radicalização. Sim.